Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Que a tua bênção, Senhor, me acompanhe, me preceda neste momento de oração. Eu quero ofertar tudo a ti, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos a mais uma reflexão do Livro do Céu, volume 1, trecho 7, intitulado como Jesus leva a alma à verdade do seu nada. Então, me vi tão mal que fiquei com vergonha de deixar as pessoas me verem assim, tão insignificante como realmente sou, de onde, quanto mais eu conseguia escapar deles, fugia e dizia para mim mesma: ó, se eles soubessem o quão ruim eu sou, e se eles pudessem ver as graças que o Senhor está me dando, o que eu não disse nada a ninguém. É que apesar disso, eu ainda sou a mesma. Ó, como eles me teriam horrorizado. Assim, de manhã, quando voltei à comunhão, pareceu-me que ao entrar em mim, ele estava celebrando a alegria que sentia ao me ver tão aniquilada. Ele me contou outras coisas sobre a aniquilação de si mesmo, mas de maneiras sempre diferentes da primeira vez. Acredito que não uma, mas centenas de vezes que ele falou comigo, e se até nas milhares de vezes que tivesse falado comigo, ele sempre manteria novas maneiras de dizer sobre a mesma virtude. Ó meu divino Mestre, quão sábio vós sois! Lembro-me de que certa manhã, enquanto ele conversava comigo sobre a mesma virtude, ele me disse que por falta de humildade eu havia cometido tantos pecados e que se fosse humilde, teria me mantido mais perto dele e não teria feito tanto mal. Me fez entender o quão ruim era o pecado, a afronta que este verme miserável havia causado a ele, a horrenda ingratidão, a enorme maldade, o dano que havia sido causado à minha alma. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Vamos meditar, Vamos entrar nesse entendimento do trecho, Onde se intitula como Jesus leva a alma à verdade do seu nada. Jesus, ele mostrou para Luísa que, para que ela percebesse que ela, sem ele, ela era nada, Ela não podia fazer nada. E ela chega à conclusão
devido às várias vezes de Jesus falar para ela do nada que ela era, né, mostrando para ela que ela precisava dele, né, que esse livro volume 1, ele é mais para nos colocar na dependência, né, da divina vontade, da dependência de Jesus, totalmente na dependência. Primeiro ele começa falando, nos ensinando a oração, né, a obediência na realidade, que é o primeiro trecho, né, do volume 1, fala justamente sobre a obediência, sobre o primeiro encontro de Luísa com Jesus. E assim sucessivamente vai para a novena de Natal, que na realidade são horas ofertadas, que a primeira vez que eu li eu demorei um pouco para entender, porque para mim novena era 9 dias, né? Então ela fala de horas, né? Então ela orava 9 horas ao dia e assim ela fazia a novena. E assim sucessivamente nos trechos consecutivos a esse, né, que a gente teve a oportunidade de estar vendo ontem, que é sobre a obra na alma, né, quando Jesus ele começa a fazer o trabalho na alma de Luísa e ele vem até nós, né, através dela, né, falar justamente isso, falar sobre esse trecho maravilhoso, né, que Jesus leva a alma à verdade do seu nada, né? Nós precisamos reconhecer a verdade da nossa alma, que a nossa alma sem Jesus, a nossa alma sem estar no dom da divina vontade, sem viver a divina vontade, sem aspirar essa essência, né, de querer ser a essência daquilo que Deus nos criou, né? E eu acho muito interessante, eu pego isso até para mim, nessa parte, nessa meditação, quando ela fala, né? Ela fala, então me vi tão mal que fiquei com vergonha de deixar as pessoas me verem assim, tão insignificante como realmente sou, né? Muitas vezes eu já me senti assim, eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas muitas vezes quando eu não entendia, sabe, eu me sentia muito insignificante, né? Na realidade, antes de eu conhecer a divina vontade, nossa, se eu pudesse voltar tudo, inclusive até um dia, numa partilha com a Aline, ela fala, Cíntia, ela explicou para mim, Cíntia, a sua história, ela começa agora, depois que você entrou no dom da divina vontade, né? Que eu não entendia, né? Eu tive várias experiências na minha vida traumáticas que não deram certo, né? E ela chegou para mim e falou assim, Deus, ele tá começando a sua história agora, né? E ela fala sobre isso, né? Que ela se sentia tão insignificante, tão ruim, que ela nem sequer ousava, né? Ver, né, as graças que o Senhor dava, as graças que o Senhor estava dando a ela. Mas a parte que eu quero frisar com vocês, né, que a gente precisa entender, a gente precisa mastigar cada parte, né, desse trecho lindo do livro do céu, né? A gente precisa meditar como se a gente estivesse degustando, né, um sorvete ou algo que a gente gosta. Então, a gente tem que ter prazer, né, em meditar, né? Então, ela fala assim, insignificante como realmente sou, de onde, quanto mais eu conseguia escapar deles, fugia e dizia para mim mesma, se eles soubessem o quão ruim eu sou, e se eles pudessem ver as graças que o Senhor está me dando, né? Tudo é por obra e graça. Ela se reconhecia insignificante,
mas ao mesmo tempo ela via que o Senhor estava dando muitas graças a ela, né? E ela continua aqui, que eu achei essa parte para mim, eu pego para o meu dia a dia, falou muito comigo, quando ela fala assim, né? De manhã, quando eu voltei à comunhão, pareceu-me que ao entrar em mim, quer dizer, ela estava fora dela e ela tinha entrado, né? Ela tinha entrado dentro dela de novo, né? Ela estava fora dela, tinha feito essa experiência, né? De ver o nada dela, de ver a Jesus mostrando a alma dela, como ela era um nada sem Deus e como nós somos um nada sem Deus, né? E aí ela continua, né? Ao entrar em mim, ele estava celebrando a alegria que sentia ao me ver tão aniquilado, né? Quanto mais a gente se reconhece como a pobreza da nossa alma, né? Tão aniquiladas, quando a gente se aniquila por amor a Jesus, né? Ele me contou outras coisas sobre a aniquilação de si mesmo. Ele aproveitou aquele momento, né, que ela estava vendo o estado dela de aniquilação, do nada, e ele mostrou para ela, né? Ele fala para mim assim tremendamente nesse trecho que Jesus ele mostra para a gente o nosso estado de aniquilação e o quanto que ele se aniquilou por amor a nós, né? De maneira sempre diferente da primeira vez, né? Sempre quando a gente medita o trecho do livro do céu, a gente nunca vai, as luzes nunca vão ser iguais, elas vão ser diferentes, né? Então, continuando o raciocínio, que é uma partilha minha, né, que eu quero partilhar com vocês, né? Vamos ver aqui. Lembrei-me de que certa manhã, enquanto ele conversava comigo sobre a mesma virtude, ele me disse que por falta de humildade eu havia cometido tantos pecados e que se fosse humilde, teria me mantido mais perto dele e não teria feito tanto mal. Me fez entender o quão ruim era o pecado e a afronta que este verme miserável havia causado a ele, a horrenda ingratidão, a enorme maldade e o dano que havia sido causado, né? A alma, né? A alma dela. E trazendo essa reflexão para mim, né? Meditando para mim, para o meu dia, Hoje, assim, vivendo no dom da divina vontade, eu vejo quantos pecados que os meus pecados passados, eles afrontaram Jesus, eles coroaram Jesus, eles feriram o coração de Jesus. E realmente eu posso dizer para vocês com pureza de alma que se eu tivesse vivido desde o início, na minha essência, o dom da divina vontade, né, como Nossa Senhora viveu, né, Nossa Senhora, ela, desde o início, ela viveu o dom da divina vontade, né, e se eu tivesse vivido desde o início essa essência, né, esse ato maravilhoso de ver que as nossas ações, a nossa vontade humana, que o pecado nada mais é do que a nossa vontade humana, né, se eu pudesse ter entendido antes quantas ofensas eu não teria, né, não teria cometido, né, diante de Jesus. Mas ao mesmo tempo também no trecho do livro do céu, no trecho 4 do livro 1, do livro 1, ele fala que quando nós confessamos o nosso pecado e nós voltamos a confessar quando nós confessamos o pecado, nós não temos mais pecado, mas quando a gente confessa e a gente volta novamente ao mesmo pecado, né?
a gente cai novamente, está confessando novamente aquilo, a gente fere a Ele muito mais do que se nunca tivesse confessado, né? Porque a nossa confissão, ela tem que ser consciente, né? Então, essa parte onde ele fala, né? Onde ele fala, ela tem esse entendimento, hoje eu tenho esse entendimento para mim, né? Que se eu tivesse feito tudo diferente, se eu nunca tivesse deixado a minha vontade reinar, e eu posso dizer para vocês que é uma luta constante, porque lidar com a vontade humana é todos os dias você tem que morrer, né? Quando eu ouvia falar nessa frase morrer, que é a primeira vez que eu ouvi essa frase morrer para minha vontade, né? Foi no Livro do Céu, foi através das formações que a Aline passou para mim. Então, nossa, ela me explicava na prática, mas muitas vezes eu não entendia, né? E hoje eu morro todos os dias, né? Eu lembro que uma vez teve um fato comigo e ela, né? E uma situação que eu vivi e que ela falou assim para mim: Cíntia, você tem que morrer para sua vontade, né? Ver o quanto você vai estar em reparação se você aceitar o sofrimento, se você sofrer por amor a Jesus, né? Se você sofrer por amor a Jesus, se você ofertar tudo para Jesus, você sofrer por amor a Jesus, você vai, né, você vai reparar o coração de Jesus. Porque muitas vezes falta o entendimento da gente entender que nós não temos que reparar o coração de Jesus para obtermos graça, né? Mas sim por amor, né? Por amor, porque essa coisa da gente, as graças Ele já nos dá, independentemente, sem a gente tá fazendo oração nenhuma, né? Para pedir graça, né? Para pedir uma bênção, para pedir uma cura, para pedir um milagre, para pedir, né? Só Jesus, né? Jesus, ele é enfático, né? Ele nos abre os olhos, né? Claramente nesse trecho, né? Que quando a gente vê o nosso nada, né? Que a gente se aniquila, que Jesus vê e só assim, só quando a gente se aniquila de nós mesmos é que nós entendemos o que Jesus passou, o que Jesus sofreu, né? Que Jesus sofreu para que isso acontecesse, para que esse reino, que na realidade é a primeira vinda de Jesus, era para que esse reino se propagasse. Ele tinha a esperança, né? Ele tinha a fé, né? Ela tem ainda, né? Porque até hoje Ele ainda luta por cada um de nós, chamando-nos a viver na divina vontade, né? Todos os dias batendo no nosso coração: minha filha, deixa eu entrar, minha filha, deixa eu reinar, minha filha, joga essa vontade humana fora, como todos os dias Jesus fala isso para mim. Hoje eu comecei um processo de ritmização de mim mesmo. E aqui tá, né, e tá um frio terrível aqui. Então, eu disse: Jesus, é por ti, Jesus, eu preciso levantar mais cedo, eu preciso ter o ritmo, eu preciso, né, ter as minhas orações, a minha vida ordenada, né? Então, tudo faz parte da divina vontade. E até essa vontade de dormir exageradamente é a nossa vontade humana, né? É a nossa vontade humana, a vontade de dormir exageradamente, a vontade de se distrair com outras leituras, de ver outras coisas, é a nossa vontade humana. É para nos distrair do foco, né? Do foco. E eu todos os dias eu luto com isso. Agora à tarde mesmo foi uma luta terrível, né? Com essa vontade humana. Então, é isso que fica, né? Que fica para esse entendimento desse livro do céu, né? Desse trecho do volume 7, do volume 1, do trecho 7, né? Que fica para nós essas duas bússolas: a aniquilação, humildade e reconhecimento de si mesmo. Ou seja, 3 passos básicos que nós devemos saber na divina vontade. Primeiro, nos reconhecer como nada, né?
que somos. Segundo, ser humildes para reconhecer o nosso pecado, para reconhecer a nossa fraqueza. E terceiro, a aniquilação, né? Porque se nós não conhecemos o nosso pecado, se nós não temos consciência da nossa vontade humana, né? Porque não é a nossa vontade humana. Se nós não aniquilarmos todos os dias essa vontade humana, esse reino nunca vai chegar na terra. E nós, filhos da divina vontade, nós temos que todos os dias nos aniquilarmos, né? E fazermos todos os dias essa experiência a cada dia, né? A cada dia vivendo, a cada dia um pouco mais, a cada dia subindo, né? Um degrau de escada, né? Como numa escada rolante, né? A gente não pode descer para baixo, você tem que subir. Para você poder chegar lá, você tem que subir. E os processos de Luísa, né, que os processos dela começam no livro 1, né? Então, no livro do céu, volume 1, ela fala claramente pra gente: aniquilação, humildade e se reconhecer como nada, né? E se a gente prestar atenção, se a gente ler com bastante atenção, a gente vai ver que outros trechos, né? Outros volumes, porque eu já tive a oportunidade de ler outros volumes, fala muitas vezes sobre a humildade, sobre a aniquilação, né? Na realidade, esse livro 1, ele é a sintetização da paixão de Jesus. Ele é a sintetização das 24 horas da paixão, né? É aquilo que Jesus mostrou para Luísa, tudo, e as orações, os passos, a bússola, como ela deveria fazer cada ato na divina vontade, né? Então fica isso pra gente, fica essas 3 peças chaves, 3 passos, né? Pra gente viver na divina vontade. Primeiro, nos reconhecermos como nada que somos, né? Abrir a nossa alma, esvaziarmos de nós mesmos e nos reconhecermos como nada. Segundo, a humildade, para reconhecer que se nós deixarmos essa vontade humana, essa voz interna negativa que nos puxa para baixo, que nos puxa para o mundo, tirar o nosso foco, né? Nós temos que aniquilar isso todos os dias dentro, né? Como a palavra mesmo diz, a gente tem que dizer sim, sim, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, aniquilarmos, né? E a humildade, né? Sermos humildes, nos aniquilarmos, né? Através de todos os atos, que todas as nossas ações sejam feitas em forma de aniquilação, né? De reparação, de expiação. Nós temos que nos colocar, nós filhos da divina vontade, e que buscamos viver esse reino, que buscamos propagar esse reino, precisamos nos colocar como Jesus se colocou, como aquela ovelha que vai ao matadouro, que vai à cruz, né? O apóstolo Paulo, ele fala que nós ainda não fomos até o sangue, né? Nossos joelhos ainda não estão no sangue, então nós ainda não fomos até a cruz, né? Nós estamos no caminho, mas nós não fomos até a cruz ainda. Então ter sempre essa meta para nós, que é esses passos que Jesus quer que nós sigamos na divina vontade. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat volutus tuat. Fiat.